O meia Paul Pogba está suspenso por 4 anos por doping. O jogador francês de 30 anos testou positivo para testosterona sintética. O Tribunal Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping do país e aplicou a pena máxima, de acordo com a imprensa italiana nesta quinta-feira. O Pogba testou positivo para essa substância no exame feito após o jogo entre Udinese e Juventus no dia 20 de agosto de 23 pelo campeonato italiano. O meio-campista não entrou em campo naquela ocasião, mas foi sorteado para o antidoping. Ele foi suspenso preventivamente em setembro. O mesmo resultado foi confirmado na contraprova realizada em outubro. De acordo com a imprensa local, a Juventus já estaria preparada para rescindir o contrato com o jogador, assim que a suspensão fosse confirmada. Eles têm vínculo até junho de 26. O Pogba tem contrato com a Juventus até o fim da temporada 25-26. O vínculo vai ser rescindido pelo clube. O meia francês tem 30 anos e vai completar 31 no próximo dia 15 de março. Assim ficará afastado do futebol ao menos até os 35 anos, ou seja, o banimento pode resultar na sua aposentadoria dos gramados. O Pogba coleciona títulos na sua carreira e conquistou a Copa do Mundo em 2018. Aliás, era um dos jogadores que eram mais cotados a passar adiante a grande era da bola. Todo mundo dizia que o Pogba tinha e tem muito potencial para ser um dos melhores meias de sua geração. Talento ele tem, isso demonstrou desde cedo. Só que porém, desde que entrou no Manchester United, Pogba nunca mais conseguiu ser o mesmo. As atuações brilhantes de antes, que simplesmente irradiavam no mundo da bola, simplesmente não existem mais. E agora simplesmente banido, a tendência é que o Pogba fique cada vez mais fora de forma, desanimado com a vida, claro, desanimado com o futebol, e não traga o mesmo retorno de antes, é natural. Afinal de contas, lidar com uma situação dessa definitivamente não é fácil, ainda mais pro Pogba que tinha grandes aspirações do futebol moderno. Muita gente até associa ao que o irmão do Pogba fez. Afinal de contas, se você não lembra, na véspera da Copa de 22, o irmão dele teria supostamente feito uma espécie de mandinga pra ele, uma espécie de magia, segundo o que as pessoas diziam, pra tentar azarar o próprio jogador. Aquela briga de irmão que, digamos assim, acabou surtindo na mídia. Mas não dá pra também afirmar que foi exatamente por isso que as coisas acabaram acontecendo, até porque a consequência dele de usar o doping, e claro, substâncias como a EPO, que é a eritropoetina, uma substância que configura o próprio doping, isso não foi culpa do irmão, foi exatamente culpa dele. Não podemos dizer que Pogba não teve oportunidades, ele teve, tanto que voltou e regressou à Juventus, equipe em que foi realmente muito feliz. Porém, mesmo voltando à Juve, ele nunca mais foi o mesmo cara, e a Juventus também nunca mais foi a mesma equipe. É claro que o doping vai pegar pesado pra Pogba, e é difícil que ele tenha novas e outras oportunidades no futebol europeu, haja vista que sua imagem tá simplesmente manchada. Vai ser difícil algum clube dar oportunidades pro Pogba, mesmo que a gente saiba que ele tinha e claro, sempre terá um grande potencial para se destacar perante o mundo da bola. É triste, né? Pois é, mas as escolhas sempre vão, digamos assim, diagnosticar a carreira de alguém. Se você não tiver cuidado, o seu sucesso de hoje pode ser a sua ruína de amanhã. E foi assim que Pogba acabou tendo uma história lamentável. Com a renovação de contrato emperrada e tendo vínculo vigente com o Flamengo até o final da temporada, o atacante Gabigol tem futuro indefinido no clube. No entanto, de momento, a intenção do clube não é vender o camisa 10 do Fla. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo conta com o Gabigol no elenco. Porém, nos bastidores do clube, existe a incerteza sobre a permanência do atleta para 2025. Para chegar a uma definição sobre o assunto, o rubro-negro e o atacante irão se reunir no futuro para tentar chegar a um denominador comum. A intenção é de que o jogador estenda o vínculo por mais 5 anos com o Fla. Gabigol no Flamengo. Ele chegou em 2019 e desde então se tornou um dos principais jogadores do elenco. Durante o período, o atacante conviveu com a idolatria e as incertezas. Isso porque, de peça fundamental nas conquistas das últimas 2 Libertadores do clube, o camisa 10 figura entre os reservas desde a temporada passada. Flamengo e Gabigol buscam a renovação desde a reta final de 2023, porém, com uma sequência de jogos importantes e decisivos na temporada, as conversas entre as partes acabaram esfriando. No entanto, a expectativa é de que os envolvidos voltem a tratar do assunto. Caso o Mengo não renove o vínculo até o meio do ano, o atleta poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mesmo diante de todo esse imbróglio, Gabigol segue à disposição de Tite para os próximos compromissos do Flamengo na temporada. Com o camisa 10 no elenco, o rubro-negro encara Madureira nesse sábado 2, em busca do título da Taça Guanabara. É um fato que Gabigol tem uma relevância gigantesca no futebol brasileiro, você querendo ou não. Mesmo que você ache ele ruim, bagre ou o que seja, apesar de eu achar difícil, porque o cara é decisivo e já definiu 2 finais de Libertadores, e isso não dá pra negar. É fato que o Gabi tem muito mercado aqui no futebol brasileiro. Na Europa, realmente, principalmente após o ano de 23, fica impossível pensar o Gabi lá, mas aqui no Brasil tem muito mercado. E um certo clube baiano, que sim, tem se tornado praticamente um clube bilionário daqui pra frente, está em polvorosa com a possível contratação. O tricolor de aço estaria provavelmente interessado em contratar o Gabi, elevando ainda mais a expectativa em torno do time a ser comandado por Rogério Ceni em 2024. Mas para isso se tornar realidade, o clube terá que desembolsar uma quantia alta, até mesmo para o membro do
City Football Group, pois o valor, meus caros, é 4 vezes maior do que se o interessado fosse um clube do exterior, 33 milhões de euros, 177,6 milhões de reais. A diferença se deve a uma prática comum nos contratos de tentar evitar que um jogador vá para um clube rival. Apesar do Bahia não ser necessariamente rival do Flamengo, é um clube brasileiro, e sabemos bem como isso acontece. O suposto interesse do Bahia em Gabigol foi informado pelo ex-jogador Alex, comentarista dos canais Sport TV, durante o programa Boleiragem. De acordo com ele, o nome do atacante virou assunto no clube baiano. Nas palavras dele, já estão começando a falar do Gabigol. O interesse já existe. A dificuldade para o negócio com o Flamengo é gigantesca. O Flamengo não vai abrir mão. E o Gabigol desse jeito que tá, não é que não vai acontecer, porque futebol a gente não sabe. Mas tá difícil. Tem até o Bruno Henrique para jogar nesse nível. Jogando bem De La Cruz, Arrascaeta, jogando tão bem Everton Cebolinha, como que você vai fazer? Então nesse ponto, o Gabigol, jovem ainda do jeito que tá, de repente é o tipo do projeto que pode ser a ida do Everton Ribeiro pra lá, assim como ele. E pode também ser um negócio de atrair. Vamos fazer um negócio diferente? Vamos resgatar esses gigantes e participar desse projeto? Pode acontecer, disse Alex. A opção mais acessível é aguardar o Gabigol até 2025, quando seu vínculo com o Flamengo terminará. A partir de julho, inclusive, ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A permanência no rubro-negro também não está descartada. As duas partes vinham negociando os termos de um novo acordo, mas hoje as conversas estão paradas. O som alto na casa do atacante do Vitória, Luan Guilherme, tem incomodado a vizinhança do condomínio de luxo onde ele mora, na região metropolitana de Salvador. Segundo o site BNews, o atleta recebeu a notificação da administração na última segunda-feira, 26/2, sobre o caso. A denúncia foi feita por um leitor da página que afirmou ser vizinho do jogador e enviou o documento para comprovar a queixa. No texto, supostamente assinado por Luan, os responsáveis pelo condomínio alertam para a ocorrência de vigilância do volume de voz e som muito alto. Procurado pelo jornal Informe Baiano, o presidente do Vitória, Fábio Mota, defendeu o atleta. Pare, o documento da notificação e assinatura do Luan, qualquer um pode ligar pro BNews e dizer o que aconteceu. Vocês do jornalismo têm que ouvir os dois lados. Estou perplexo com o nível dessa matéria, afirmou ele em um áudio divulgado no perfil do Instagram. Questionado sobre a possibilidade do atleta dar uma entrevista, ele foi taxativo. Acho que ele deve falar e não deve entrar nessa polêmica, disse ele antes de completar. Todo mundo sabe que a gente tá no intuito e esforço muito grande para que Luan volte a jogar. Pelo que me consta até então, ele tá cumprindo tudo para o que foi contratado. E não vai ser uma matéria, alguém que ligou e disse isso, que vai ser uma verdade, disparou. Fábio Mota ainda aceitou a acusação de que o rapaz estaria cercado de garotas de programa, como foi acusado. Uma coisa é você acusar alguém que está com som alto, outra coisa é que colocaram aí, que não falaram só de som alto. Nos comentários da entrevista para o presidente do clube, os seguidores se divertiram com a situação. Já veio no contrato isso aí, fornecimento das garotas, brincou um. A blindagem contra a imprensa também. Outro escreveu, invejoso, denunciou o cara só porque não foi chamado. Luan Guilherme já passou pelo Corinthians, Santos e Grêmio, além de ter conquistado o primeiro ouro olímpico da seleção brasileira em 2016. No Instagram do rapaz tem os registros de muitos momentos da sua carreira. O Luan é outro caso extremamente complicado. Veja bem, o cara tem potencial e tinha um vasto potencial para ser um dos melhores jogadores e camisa 7 de todo o futebol brasileiro. Porém, esse momento do Luan só durou mais ou menos até 2017. Ele foi o rei da América então e parecia ter uma moral absurda. Só que desde os momentos do Grêmio até passar pelo Corinthians e a crise iminente que vem acontecendo na sua vida, fica difícil acreditar que Luan Guilherme passe mais tempo ainda no Vitória. O jogador, além de lidar com todas as pressões, sabe muito bem que sua carreira no futebol está muito minada, principalmente em relação a episódios que ele poderia ter o controle de si, mas acaba não acontecendo. Até é difícil também defender o Luan, achando que isso nunca aconteceu. O histórico dele tá aí pra gente ver que casos como esse podem acontecer de maneira ainda mais notória do que em outros momentos. Jogando em Salvador e até um pouco mais alheio à mídia, Luan pode fazer coisas que em São Paulo era extremamente vigiado e não tinha oportunidade. Parece realmente ser um cara que, mesmo recebendo outras oportunidades e uma segunda chance, não vem conseguindo mostrar pra que veio. O presidente do Vitória, Fábio Mota, pode até tentar abafar o caso, mas as noitadas e tudo que vem acontecendo não são meramente fictícias. Como a gente já conhece o histórico do jogador e tudo que ele já aprontou, é difícil acreditar no presidente e achar que ele não fez nada. O histórico tá aí pra comprovar, e a falta de responsabilidade que o Luan vem demonstrando só atesta tudo isso e toda a desconfiança. Se ele perder a oportunidade que tem no Vitória, as coisas se tornam ainda mais complexas pra ele, pois qual clube brasileiro vai querer receber um cara que é extremamente conhecido por ser um garoto problemático? Quer dizer, garoto não, já tem uma boa idade pra estar causando problemas por aí. Por fim, como você sabe, o canal não torce contra ninguém, e a gente espera que o Luan possa se recuperar na carreira, porém se não se atentar logo, pode ser tarde demais. Ô Luan, nós te amamos, mano, nós sabemos que você joga bola, por isso nós cobra. Eu amo muito ele. Isso é verdade. Não ia cobrar se não jogasse bola. Isso é verdadeira. É porque às vezes a gente cobra de jogador, mas é porque sabe que ele tem um potencial do caralho, né? Às vezes não está sendo bem aproveitado. Mas também tem que ver que, ó, assim, na minha opinião, né? Não, fica à vontade. São várias coisas que pode acontecer pro cara não jogar bem. O quê? Tipo,
o técnico. Questão né? tática, no dia a dia, os companheiros. Não é só do cara assim, eu vou jogar bem, eu escolho. Não. Saber Eu jogar acho que bola, tem ele sabe, né? tem um monte de coisa que eu acho que interfere nisso, né? Mas e aí, o que você achou desse giro de notícias, até certa forma rapidinho, sobre esses 3 casos? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!